São dia 9. Cadê o lápis? Minha pole. Então vamos lá. Alvin, deixa eu estar ligado aqui. Alvimeres, não tá. Bianca, também não. Cileia, Presente. Cíntia Suelen, Tô aqui, professora. Fernanda Laura, Presente. presente. Vamos ver aqui. Estranho. Jadna. Jadna não veio. O pessoal tem que ver, porque estão ficando com falta, vão acabar ficando reprovados. Jéssica Ribeiro. Jéssica Ribeiro. Maria Aparecida. Meu Deus, quanto foi gente hoje. Maria Daiane. Maria Eduarda. Presente. Mariana Cristina. Presente. Sara Tayana. Tainá, ou é Tayane? Também faltou. Vanessa Revite. Vanessa. Daiane Rodrigues. Também faltou. Tem alguém que eu não tenha chamado? Professora, pulou meu nome. Quem é tu? Maria Gisele. Maria Gisele. Não, eu chamei, não, Maria. Aqui eu tenho Não. Acho que eu vi aqui e coloquei. Maria Eduarda, chamei também, não foi? Chamou. Pronto. Tem mais alguém que eu tenha pulado ou esquecido aqui? Vanessa acabou de chegar. Eu coloquei. Coloquei. Vamos chegar mais daqui a pouco, Professora, né? A gente altera. professora, Oi. me tira uma dúvida. Naquele dia que eu não consegui entrar, porque a pessoa que não conseguiu entrar de jeito de não ficou com falta, mais que eu avisei que estava tentando entrar e não consegui, Qual foi na a do sexta-feira. seminário? O dia do seminário que você está E falando? ainda coloquei No dia do seminário você tinha ficado com falta. Aí você entrou no finalzinho, não foi isso? foi a hora que eu consegui entrar.
vou tentar justificar aqui. Você lembra que eu falei com você que eu passei sexta, sábado e domingo sem internet? Entrava e caía o tempo todo minha internet. Uhum. E professora, e eu que estava viajando, eu só consegui entrar no primeiro tempo do seminário. Cileia, né? Não, Eu você consegui responder a chamada, tá só ok. que sim, eu não consegui voltar depois do intervalo, porque eu estava na estrada. Não, você tá ok. Deixa eu logo alterar as pessoas que estão chegando. Daiane. Quem mais chegou agora? Fora Daiane. Já ia falar agora. Professora, Oi, é Maria Daiane, eu só consegui entrar agora. certo. Daiane Rodrigues também. Isso. Pronto. Aí os que foram chegando no final a gente ajusta. Então, hoje a gente vai entrar, como eu estava falando, né? Vamos entrar aí no, a gente já viu um pouco o que são os transtornos mentais. Vimos também um pouquinho de cada um, né? Assim, não dá para a gente abordar com tanta profundidade, mas assim, o que vocês realmente precisam saber e identificar, a gente abordou. A gente também falou um pouco, contou um pouco da história da loucura, né? Como ela veio ter veio chegando aí com esses rótulos, né? Com essa psiquiatria tão engessada. Vimos também drogas de abuso, né? A gente viu um pouquinho da parte fisiológica, né? De como essas substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas, medicamentosas ou não, né? Como elas interferem no nosso sistema nervoso central. Vimos um pouquinho da Lei 10.216, que é a que nos respalda, é o que rege. Hoje a gente tem dentro dela a portaria 336, que é o que rege os CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial. E hoje a gente entra nesse assunto aí das substâncias psicoativas. Uma outra coisa, eu vou passar um filme, tá, para complementar. E aí queria que vocês conseguissem assistir esse filme para complementação de horas, que será sobre Fragmentado, o nome do filme. Eu não sei se já assistiram, mas assim, quem assistiu, assista novamente, por favor. E eu gostaria que vocês fizessem uma resenha desse filme, tá? Para a gente abordar na próxima aula, certo? Combinado? Ele tem na Tá certo. Netflix, ele tem no YouTube, é super facilzinho de vocês conseguirem ter acesso a ele, tá certo? Então, É fragmentado. fragmentado, ele tem na Netflix também. Prestem bem atenção no filme, porque ele é baseado numa história, né, psiquiátrica de uma pessoa, né, de um ser humano, e ali vocês vão entender aquelas questões que a gente abordou sobre as personalidades, né? E tem a questão da amnésia envolvida também. Lembre-se que a amnésia, eu trouxe ela, né, nos assuntos, mas assim, para vocês entenderem que isso vai muito mais além. Aquela situação que eu falei para vocês de proteção, né, que o cérebro, ele fecha as portas, né, para nos proteger. E aí tem que ter muito cuidado quando isso é acessado, né, e o filme, ele traz um pouco disso, né? Porque essa pessoa ele faz um tratamento com um psiquiatra. E aí existem várias portas que ela vai acessando, né? Ali. E no meu entendimento ficou pelo meio do caminho, né? Inclusive ele também não quis mais o tratamento. Então, assim, vocês vão percebendo isso no filme. Aí a gente discute na próxima aula, que é
sexta-feira. Tá certo? Combinado? Aí eu boto lá no grupo para vocês Tá bom. conhecerem. Glícia chegou, né? Pronto. Boa tarde, Glícia. Seja bem-vinda. Boa tarde. Coloquei Boa sua tarde. presença. Vamos para lá. Só. Tá aparecendo? Tá. Vocês puderam sentir o que eu sinto, né? Quando eu fico perguntando, tá aparecendo? Vocês fizeram Tá. vocês fizeram a mesma coisa no seminário. Tá aparecendo? Foi. Agora tá preto, professora. É, porque eu botei para ver se vai a apresentação maior. Que esse slide ele já é pequenininho. Ai, meu Deus, aí fica rodando aqui. Ele não tá querendo carregar. Tá bom, gente, aumenta aqui. Eu já aumentei Deu no meu. certo? Será que deu? Vejam Deu. agora. Tá maiorzinho? Deu. Sim. Tá. Encheu a tela agora. Pronto, aí nós temos o que aí, né? É SPA, é assim, quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão identificar muitas siglas, certo? Muitos termos técnicos também. Mas isso também não significa que vocês têm que resumir do resumido no prontuário, porque às vezes colocam coisas lá que, assim, a gente não entende, não compreende, né? As anotações de enfermagem, que o técnico faz, até mesmo as evoluções do enfermeiro. Então, são coisas que é necessário, claro, certo? Mas elas não precisam ficar resumido do resumido, né? Precisa-se ficar um contextozinho, um resumozinho coerente, né? Coerente e responsável, porque a pessoa que vai render vocês no plantão seguinte, ela precisa pelo menos ter uma leitura do que aconteceu no plantão anterior a ela, né? Até porque se acontecer alguma intercorrência, ela precisa até utilizar da ferramenta, né, que é o prontuário, para poder ter respaldo para o plantão seguinte dela. Então, é só uma dica, tá, gente? Então, assim, seja na saúde mental, seja na clínica médica, seja na clínica cirúrgica, é importante que vocês compreendam isso, tá certo? Então, o SPA vem trazendo substâncias psicoativas e dependência química, né? Nós aprendemos que substâncias psicoativas é tudo aquilo que muda nosso comportamento. Até um medicamento como o Rivotril, que é o princípio ativo dele é o clonazepam, ele muda o nosso comportamento, ele entra mais com a ação sedativa. Então, teve uma ação direta no nosso sistema nervoso central. Não é lá que aprendemos, lá na abordagem de drogas de abuso, que o nosso cérebro, ele tem um comando, né? Tem a fenda neural, tem a quebra das proteínas, o transporte, né? Lembra que a gente fez esse resgate para a gente ter essa compreensão. E o nosso sistema nervoso é ele que é alterado, porque ele que é o responsável por muitas sinapses, ele que controla controla muitos estímulos dentro do nosso organismo, né? Então,
É nele que é nele que é mexido, é nele que recebe, né, como a substância ilícita, como a cocaína, ela quebra essa barreira, ela chega mais rápido, por isso que o paciente tem aquela sensação de euforia, né, de ficar, de conseguir passar uma noite toda, né, numa agitação, numa boate, num lugar assim, acelerado, alerta, porque a substância ela fez essa conexão, né? Então, ela agiu nesse comportamento desse ser humano. Então, isso não é diferente aqui para o fumo, para o álcool, né? Para o diazepam, o clonazepam, como eu falei, que é o Rivotril, né? Então, não importa se é um medicamento ou se é uma substância como o álcool, que é vendável, né? Que você pode comprar em qualquer lugar com livre acesso, tá? As complicações decorrentes do uso dessas substâncias, a gente tem a física, que são convulsões e delírios. Por quê, professora? Porque quando o paciente passa a ficar em abstinência, o meu cérebro, o meu sistema nervoso, ele é autônomo, né? E ele é muito inteligente. Como tudo é perfeito em nós, assim, eu digo que é muito lindo, né, a nossa fisiologia. Então, ele começa a emitir sinais que ele está sentindo falta daquilo. Então, dentre isso, o que que acontece? Eu vou convulsionar, eu vou entrar em delírios, eu estou sentindo falta, né? Isso é ele dizendo, gritando para a pessoa. Então, ele começa a dar esses sinais e sintomas. A parte psíquica entra a ausência da droga, como eu acabei de falar. O paciente está em abstinência há mais de 7 dias, ele começa a sentir os efeitos, certo? Então, isso são as complicações em relação à ausência, né, à falta da substância, até do álcool também. E aí eu estou trazendo o uso de substâncias psicoativas, como o tabaco, que é o cigarro comum, o álcool e as outras drogas, podem levar a inúmeras consequências prejudiciais à saúde, né? Quais seriam essas consequências, assim? Quem é que poderia estar contribuindo com a aula de hoje? Opa, desculpa. Quem é que poderia dizer qual seria essa complicação? Pode responder, pode perguntar de novo? Não entendi. Eu estou falando aqui sobre as consequências, né? Quais seriam as consequências em relação ao álcool, em relação às outras drogas, né? Quais são as consequências que podem trazer prejuízo à nossa saúde? Num contexto geral, não precisa falar só de uma, não. Podemos falar no geral. Eu posso falar, professora? Pode, fiquem à vontade. O álcool, ele pode, principalmente quando você está dirigindo, você beber e dirigir, né? Você muitas vezes fica Eu acho que agressivo. Como é? prejudica o coração, Prejudica o coração, o que mais? as relações sociais, eu acredito, né, que o álcool prejudica. Muito bem, isso mesmo. No As caso, tá falando relações, do as corpo, relações sociais, o conflito familiar começa a persistir, não, não é assim? O que mais? tá falando do corpo, no caso, ou tá falando o que pode ocorrer até mesmo na rua? Não, o uso delas, o que é que pode trazer de prejuízo à saúde? A saúde, a gente está se referindo à pessoa em relação à saúde, entendeu? Tá certo, desculpa. Não, Não, porque não. isso eu entendi assim, que pode levar a acidente, entendeu? Não, mas isso também faz parte, são prejuízos, né? São prejuízos. Muitos que bebem muito, né? E acaba importando em casa, da família.
Isso, exatamente. Pois é, então, Algumas, hã? algumas drogas prejudicam os neurônios também. Isso, exatamente, destrói, né? O álcool, ele é um artista nisso. Ele consegue destruir muitos neurônios, né? Assim, ainda não foi provado que os neurônios, eles se refazem, eles nascem novamente. Mas aí já tem estudos aí trazendo, né, que a pessoa fica com um déficit, né, de QI, né, de inteligência realmente. E sem contar que a parte da inteligência emocional, né, a emocional, a inteligência ativa, né, desse usuário, ela também é prejudicada, né, porque vem a questão da perda de memória, né, então são alguns neurônios ali que eles têm dificuldade de se refazerem. E aí tem que realmente passar por terapias, estimular esse cérebro, né? Para que ele comece, venha, né, a ter uma vida, na verdade não é uma vida, né? Ele venha desenvolver, né? Ele venha se desenvolver novamente. Então é isso. Então, acidentes, violência, transtorno de humor, pessoas que ficam altamente agressivas, né? Outros ficam agitados, né? Doenças mentais, comprometimento do desenvolvimento psicossocial, vocês falaram aí, né? Gravidez indesejada, a gente vê muito isso nessas épocas de carnavais, né? Essas épocas de carnatal, né? Muitas jovens, assim, são abusadas e nem sequer lembram, né? E aí a gente já viu que às vezes não é nem a culpa, não é da pessoa, é porque bebeu muito ao ponto, né, de ter esse apagão. E aí o seu corpo fica ali exposto, né? E as pessoas são aproveitadoras e se aproveitam mesmo. Estão ali na brincadeira e querem se aproveitar. Não deveriam, mas eles não estão no seu senso comum e vão fazer o abuso. Não estou dizendo que é correto, jamais, né? As pessoas têm que respeitar o limite do outro, né? Mas eu digo porque são pessoas que se aproveitam. E a gente sabe que existem pessoas oportunistas em todos os lugares, né? O abuso de drogas pode levar à esquizofrenia? Não, a esquizofrenia, a gente viu o que sobre a esquizofrenia? Que o desenvolvimento dela é genético, né, para desencadear esse gatilho. Algumas pessoas que não têm, é um índice muito pequeno, que não tem a esquizofrenia na sua árvore genealógica, né, elas Uhum. podem vir a desenvolver esse transtorno devido a uma situação de abuso, mas assim, é muito pequenininho, tá? Não tem. O que a gente tem de índice indicativos em relação ao transtorno mental que desenvolve após um trauma são outros transtornos mentais e não a esquizofrenia. A esquizofrenia, ela é uma patologia que está muito ligada à genética, né, da carga genética do paciente. Geralmente são os pais, alguém na família que tem algum indicativo de doença mental. Então, ela está muito relacionado a isso, né? Mas, por exemplo, transtorno do pânico, né? Outros transtornos que algumas pessoas podem vir a desenvolver devido a algum trauma que tenha passado. Sim. Ou, A minha mãe, quando se foi, ela deixou um meu irmão com 12 anos. E ele agora, o médico falou que ele está esquizofrênico por causa de uso de substância. De droga, né? Ele usa droga. Aí ele falou que ele com desenvolveu quantos anos? esquizofrenia. Oi? Ele está com quantos anos? Agora ele tem 32. E ele faz uso desde os 12 anos? Não, acho que não, acho que uns 19 para Hum, 20. entendi. E a sua mãe tem, assim, algum histórico? Sua mãe, seu Ninguém, pai? não, ninguém na família, ninguém tem esquizofrenia. O doutor falou que ele tem que ser internado compulsoriamente, porque ele Hum, adquiriu esquizofrenia e ele é depressivo, né? hum.
Desde que a minha mãe se foi, que ele já era esquisito, ele já foi meio esquisito. A gente já achou estranho ele perto do caixão, porque ele ficou muito parado, sabe? Na hora do enterro. Ele era muito novinho, né? Ele tinha 12 anos só. Ele Daí tá pra mais, cá ele mudou muito. ele tá mais assim, pelo que você fala, para um esquizoafetivo, não? É esquizofrenia mesmo, o caso dele. É, o médico falou que ele precisava ser internado compulsoriamente, porque ele não quer ir por conta própria. Que o Aí eu não sei. esquizoafetivo tem essas, assim, vem também da demanda de uso de álcool e outras drogas também. Mas, enfim, o médico Aí falou, né? deve ter misturado tudo, né? Sei lá. Ele faz de tudo, ele bebe, ele usa tóxico. Complicado. É, certo? E aí também a questão das doenças, né? Das infecções sexualmente transmissíveis, né? E o outro caso também na questão da mortalidade, que isso aí também é decorrente é, do uso das drogas, né? O álcool, que ainda é uma droga que mais mata ainda aqui no nível do Brasil, porque todo mundo tem acesso a ela, é muito liberado, e qualquer um pode comprar, né? As meninas até relataram isso no seminário delas de álcool, e outras drogas, né? Trouxeram bem na fala. Então, é isso. Deixa eu passar. Conhecer estes fatores se torna importante para abordagens de prevenção, redução ou eliminação de risco, né? Quando ele traz, esse autor, ele traz porque você deve conhecer, né? Isso ele está tratando da questão do profissional. Quando eu conheço, quando eu tenho conhecimento, né, em relação aos sinais, os sintomas, a abordagem, né, que a gente tem que utilizar, que a gente precisa usar com esses pacientes, a gente acaba trabalhando um pouco da prevenção neles, né? Porque o próprio usuário, quando a gente conversa com eles e explica para eles, né? Olha, você está em risco, você é cheio de comorbidades, né? Diabetes, hipertensão, candidata a uma parada cardiorrespiratória, candidata a um AVE, né? Então, a gente conscientiza ele disso. Mas é difícil, gente, porque a gente já viu, já até conseguimos visualizar que quem tem o vício, ele não consegue parar porque é maior que ele, né? A questão fisiológica, né? Ela pede. Por isso que a gente vai ver também, quando a gente for ver psicofarmacologia, a gente vai ver um pouco da questão da abstinência, né? Esses pacientes que ficam muito tempo sem usar quando recaem. Quando recaem, para a gente, que é muito, assim, pelo menos eu estou falando do serviço que eu trabalho, né? Nós se frustramos, fica todo mundo, né? Todos os profissionais ficam frustrados porque é um trabalho que a gente faz assim de formiguinha, é um trabalho em equipe, é um trabalho multidisciplinar, e aí a gente, cada um tem o seu olhar, cada um luta, cada um batalha por aquele paciente, e aí ele passa ali 5 anos com a gente, bem, bacana, a família, e aí recai. Tanto é doloso para a família, como é doloso para nós, porque a gente sabe, enquanto profissional, que a gente vai voltar do zero. Com paciente, gente, de álcool e outras drogas, a gente volta a estaca zero. Porque na hora que ele usa, ele vai sentir um efeito muito acelerado e o efeito é grande, né? E aí é como se tornasse realmente refém da substância, né? Ele volta realmente a consumir. No outro dia se arrepende, passa mal, mas é maior que ele. Então, tem que voltar a estaca zero, fazer PTS de novo para esse paciente, que é o projeto terapêutico singular. Eu até preparei uma aula também para falar sobre isso lá para frente, para a gente entender um pouquinho do que é matriciamento, não está na apostila, mas eu gosto de falar porque eu acho importante, é conhecimento, tá? E é atualizado. E para onde vocês forem também, vocês vão lidar com essas questões, então acho que é importante vocês saberem, tá certo?
O papel da família, né, na prevenção do comportamento de risco em relação a esse paciente é importante. Conscientizar essa família, né, do trabalho e assim, da situação real daquele usuário, né, daquele paciente. Os vínculos familiares geralmente são perdidos, e aí, quando ele chega num serviço como o meu, ele tem que. é, a gente tem que fazer esse link, sabe? A gente tem que chamar a família, a gente tem que conversar com a família, a gente tem que tentar mostrar para eles o outro lado, né? O lado da doença, que não é fácil, porque a família também é lesionada, a família também passa por situações difíceis, porque vocês imaginem, né? No meu caso, a gente tem lá o assistente social. E aí chega a mulher do usuário. Ah, mas é porque ele me agrediu, ele surtou, ele me bateu. É um abuso, né? Ele cometeu ali um abuso em relação a ela, uma violência doméstica. E a gente fica, gente, numa saia justa, porque aí entra o serviço social, né? Não é maquiar isso, né? Mas é também deixá-lo ciente dos seus atos e que são penalizados e que o serviço ele não está ali também para passar a mão na cabeça de ninguém, né? Ele existe, nós trabalhamos com ética, né? Até porque o cuidado de enfermagem exige a ética profissional e o serviço social e os outros demais também trabalham com a ética deles, ética profissional. Então, assim, a gente precisa estar muito unificados, a equipe, eu falo da equipe, para poder a gente falar uma linguagem só, né? Para que esse usuário perceba que, porque eu sou do CAPS e eu vou ter a minha cabecinha amaciada por eles. Não, de forma alguma. O papel do serviço também não é esse. O papel do serviço é ajudá-la a sair, né, das substâncias psicoativas, mas se ele não quer, se ele quer continuar, então a gente não tem que estar, entendeu? Encobrindo essas coisas. É tanto que a gente dá tudo, a gente fica à disposição dessa mulher. Você quer declaração? O que é que você quer? Então a gente está sempre à disposição. E todos os usuários sabem disso, né? Então, se aconteceu, aconteceu. Às vezes a gente faz uma intermediação para tentar amenizar um pouco aquele conflito do casal, sabe? Às vezes a gente tenta fazer essa questão assim, de ficar imparcial em relação a isso, mas a gente tenta conduzir, a psicóloga, né? Ela tenta também fazer, mas assim, não é se envolver, diferente, né? Assim, queria falar isso para vocês também, para que vocês percebam que a gente recebe de tudo. A gente recebe paciente e de todas as situações. Então, assim, o CAPS, ele é para isso, ele é para ajudá-lo nessas questões de álcool e outras drogas. E, além disso, fazer, né, tentar diminuir essa dor da família, a dor do próprio usuário, né? Então, a gente tenta trabalhar nesse meio, assim, nesse sentido, né? Alguma dúvida até aqui? Não. Aqui, né, quando ele traz saúde mental, sentimentos de solidão, não ter amigos, né, insônia, apontando o que é importante na associação entre a saúde mental e o uso de substâncias em adolescentes. A gente tem um índice aí muito crescente, né, que os adolescentes faz uso de drogas, principalmente do álcool e a maconha, que é que tem mais acesso muito mais cedo, né? Estes estudos têm sido realizados com algumas frequências em outros países, no Canadá. Ele também faz essa pesquisa, né, que alguns jovens, eles estão entrando nesse mundo das drogas bem mais cedo, até porque agora com a pandemia não, mas antes existe aquelas que eles chamam palco aberto, né, que aí vai um DJ tocar a noite toda, e realmente o público, o perfil são os jovens, né? E os jovens bem novinhos, assim. Então, foi feita essa pesquisa, onde realmente muitos estão
se envolvendo com as drogas, né, com seu cérebro aí ainda em desenvolvimento. O Brasil ainda são poucos os estudos, eu não encontrei muitos estudos relacionados à temática, mas no Canadá, no México é que tem mesmo, sabe? Porque lá é um legado. Ah, meu pai é o bichão, traficante, e vai passando de pai para filho, parece até uma tradição, né? Isso no México, né? Famílias tradicionais antigas, né, que trabalham com o tráfico de drogas, geralmente vai passando de avô, pai, filho, enfim, vai ficando o legado da família, certo? Gente, são 3h41, vamos dar aquela pausazinha de 10 minutinhos para tomar uma água, aí nós retornamos. Pode ser? Tá bom, tá bom. Tá.